As áreas vão se dividir em vários grupos. Temos, portanto, a igreja, vamos ter as várias capelas, portanto, a capela do fundador, as capelas imperfeitas, vamos ter a sala do capítulo e os claustros. Vamos dividir isso. Vou começar então pela igreja, que é de facto a parte mais importante do monumento. Como eu já tinha dito, é constituído por 3 naves. A central é a mais elevada e larga, e cada uma é constituída por 8 tramos e abóbadas de cruzeiro. Como eu tinha mostrado há bocadinho, já expliquei o que são os 8 tramos e as abóbadas de cruzeiro. As naves são divididas por pilares cruciformes, portanto, os pilares em forma de cruz, com as colunas centrais, e com semicolunas encostadas. Os pilares são polistilos, portanto, vários estilos, de grande espessura, para aguentar tanta coisa, e estes pilares vão ser uma espécie, são tão grossos e tão frequentes, que vão fazer uma espécie de muro então entre as naves. Vão dividir praticamente as naves, vão dar uma espécie de muro entre elas. E sendo as colunas adoçadas, ininterruptas da base ao capitel. Daí vem a parte da simplicidade do monumento. De facto, eles não exageram tanto na decoração, até porque as colunas são sem decoração, são apenas colunas, até da base até ao capitel, sem marcação de corniz ou de gola, portanto é simples. A cabeceira é formada pelo cruzeiro, de 5 secções salientes, relativamente às naves, e por 5 capelas que se abrem no muro oriental. Estas capelas nós não vamos falar sobre elas, mas é muito sobre a construção de capelas, cada uma tinha o seu significado, portanto é muito importante. As 4 capelas atrás, cobertas com abóbadas do cruzeiro, mais uma vez abóbadas e sobretudo as abóbadas do cruzeiro. Aqui temos, portanto, as imagens da igreja. Aqui conseguimos ver muito bem, mais uma vez, como eu tinha dito, as abóbadas de cruzeiros com os 8 tramos. Aqui as colunas simples, sem corniz. Os pilares, não é? Completamente, os pilares, exatamente. Os pilares, exato, os pilares. Aqueles cruciformes, portanto, são completamente direitos e dão, de facto, uma imagem acentuam sobretudo a verticalidade. E nota-se, não é, que é bastante, a verticalidade, não é? Nota-se bastante bem neste mosteiro. Então as imagens tiradas de baixo para cima, acentuam sobretudo muito. Assim à frente. Portanto, agora já falámos sobre a igreja, vamos falar também então da Capela do Fundador. A Capela do Fundador foi construída, a localização, portanto, situa-se na parte do sul da igreja, portanto, é um edifício à parte, quer dizer, está encostado à igreja, mas é um edifício à parte. Logo, localiza-se no lado direito, encostado, não interessa. Foi construída para Dom João I, que se encontra lá enterrado juntamente com o seu nome. Portanto, Dom João I cria esta capela para pôr o seu túmulo, para ficar lá. Também dar ao Mosteiro da Batalha o penteão, não é? Onde seriam enterrados, exatamente aí. Portanto, quanto à área, possui uma planta quadrada, onde se inscreve um octógono, no centro de onde partem 8 arcos portantes. A iluminação está muito bem conseguida, de forma que a luz incida no túmulo do monarca. Portanto, quando se entra lá, consegue-se perfeitamente ver o jogo entre todos aqueles elementos em que faz, de facto, que a iluminação esteja muito bem presente e, sobretudo, incidida no monarca. E também a planta, o octógono em cima, a imagem de trás é, de facto, o octógono, que é belíssimo. As abóbadas são complexas e são formadas por abóbadas de cruzeiro. Então, mais uma vez, abóbadas são. Agora, aqui são as imagens, portanto, da Capela do Fundador. Aqui temos o túmulo de Dom João I e da sua mulher. Mais uma vez, as colunas, portanto, as colunas da Capela do Fundador, que são simples, não são assim tão bem decoradas, mas são grossas, engrossadas, muito grossas, que dão... São pilares, não é? Sim, pilares. Pilares, exato, esses pilares. E aqui dá para ver muito bem o octógono, portanto, a planta inicial, que era um octógono em cima, com as janelas todas muito bem abertas, que vão dar um ar de influência à capela. As segundas capelas são, portanto, as capelas imperfeitas. Estas capelas são muito conhecidas porque foram construídas para servir de panteão Dom Duarte, que foi o segundo rei. Portanto, durante esta construção, existiram 2 reis durante esta construção, Dom João I e Dom Duarte. Dom Duarte era filho de Dom João I. E que, portanto, seguiu duas
duas dinastias. Não, duas gerações, dentro da mesma dinastia. Exatamente. E logo, Dom Duarte, que quis seguir as pegadas do pai, portanto, o pai tinha lá uma túmulo, então também queria ter lá um, e mandou construir então um panteão a Dom Duarte. Contudo, nunca chegou a acontecer, a construção começou, mas ele morreu antes de estarem acabadas, morreu 4 anos depois de elas terem começado. Portanto, as capelas ficaram inacabadas e ele... não sei o que ele foi, mas pronto. Quem acabou a seguir, várias pessoas tentaram acabar vários reis tentaram acabar essas capelas, contudo foi Dom João II e Dona Leonor que de facto patrocinaram essas obras e acabaram o essencial. Mas contudo, nós conseguimos ainda ver que lá em cima não há teto, portanto a parte superior não existe. Em vez de ser fechada, supostamente em forma de octógono também, não chegou a acontecer. Trata-se de um edifício com corpo central octogonal, a entrada a eixo, no qual se expõem 7 capelas radiantes. Portanto, nós entramos dentro da sala e conseguimos ver várias entradas, qual se divide em 7, várias capelas, que todas elas, aqui conseguimos ver um bocadinho, todas elas muito bem decoradas, com os seus tramos e com todas essas janelas, mais uma vez muito bem presentes com os vitrais. A decoração fabulosa tem como motivos vegetalistas trapanados, com nervuras aquebreladas e nervos secundários que têm uma função puramente escultórica. Portanto, puramente decoratória. Aqui temos algumas imagens delas. Aqui conseguimos ver, portanto, a parte superior das capelas imperfeitas, com o sol a entrar, portanto não há teto em cima. Aqui temos uma vista de dentro para fora. Então, aqui entramos na planta em forma de octógono e ali temos várias entradas, são 7 entradas de várias cúpulas, não é cúpulas, é capelas, e nessas capelas encontramos, neste caso aqui, Dom João II e Dom João II e Dona Leonor. Portanto, elas estão lá, é o seu túmulo lá. Vamos passar à frente. Agora, a casa do capítulo. Aqui eu não falei muito sobre ele, só tenho precisamente esta imagem. A casa do capítulo foi construída por Huguet e tem a planta de forma quadrada. O que é essencial neste edifício, que é muito bonito neste edifício, de facto, é este trabalho único entre o teto e o coisa, que é chamada, portanto, as abóbadas de um só voo. São fabulosas pelo facto de elas são divididas, acho que em 16 tramos ou alguma coisa qualquer, que é, portanto, umas partem de vários sítios, portanto, várias zonas, coisas que se juntam todas na coluna, portanto, no pilar. E que a capela em si acho que não tem, assim, grande interesse fora este trabalho entre as colunas e a abóbada. A seguir. Agora, aquilo que eu estava a falar, áreas nas duas principais são os claustros. Aqui eu falo sobre o claustro real e temos o claustro Afonso. O claustro real é formado por um só piso. Eu aqui já vou mostrar esta imagem. Portanto, o claustro real é formado por um só piso. São constituídas por arcos quebrados de vãos disseminhantes, portanto, são vãos de vários vãos, exato. São contemplados com bandeiras rendilhadas, mais uma vez aquele trabalho de rendilhar, e apoiado por colunelos esculpidos. E são rematados por pináculos piramidiais. Quanto ao claustro Afonso, é formada por 2 andares, portanto já é diferente, revelam uma simplicidade pelo facto de praticamente não ter elementos decorativos. E a utilização da abóbada simples apoiada em mísulas, portanto não vai ser Logo, aqui podemos aperceber-nos completamente que, enquanto que um vai ser formado por um só piso, vai ter um enorme conjunto de elementos decorativos. O outro vai ter já 2 andares, mas vai ser bastante simples e com pouca decoração. As imagens a seguir não consigo mostrar.